My Dragon System, capítulo 130. Asas Carmesim. As próximas 3 habilidades que Ray desbloqueou não exigiam nenhum mana para usar, mas cada uma era interessante. A primeira habilidade foi chamada Verdade Dragônica. Essa habilidade funcionava apenas em pessoas muito mais fracas do que o usuário. Era um tipo de feitiço de hipnose que permitia ao usuário fazer uma pergunta. Quem quer que fosse o alvo da habilidade seria forçado a responder a pergunta feita a ele com sinceridade, e depois eles não teriam nenhuma lembrança da pergunta sendo feita. Ray tinha muitas perguntas sobre a academia, especialmente sobre o que quer que eles estivessem escondendo e do que a Guilda das Trevas estava atrás. Ray pensou em várias maneiras de usar essa habilidade, mas era uma pena que só se pudesse fazer uma pergunta a uma pessoa, e não havia como saber de antemão se funcionaria ou não. A próxima habilidade foi o que interessou a Ray, o chamado de Contrato. Contrato era uma habilidade que só poderia ser usada por pessoas que estavam dispostas a aceitar o contrato. Se a pessoa com a qual foi usado recusasse, nada aconteceria. Para aqueles que aceitariam, uma marcação de escolha do usuário seria gravada na pessoa. Essa marca mostrou que sua vida agora pertencia ao usuário. Se algum comando fosse desobedecido, o usuário poderia cancelar o contrato, dando um fim também na vida da pessoa. As pessoas que foram contratadas estavam ligadas ao utilizador a todo momento. O que isto significava era que Ray era agora capaz de usar habilidades nessas pessoas em contrato. Para usar essa conexão, isto exigia que ele as tocasse de antemão. Para cada pessoa com quem Ray tivesse um contrato, ele poderia ou usar a habilidade Absorção de Mana ou Doação de Mana, não importando onde estivessem no mundo. A última habilidade foi chamada Rugido do Dragão. Rugido do Dragão só funcionaria naqueles que foram contratados. Cada pessoa contratada receberia um aumento de 5% em todas as suas estatísticas. Essa habilidade só poderia ser usada uma vez por dia. Ray ficou bastante satisfeito com todas as habilidades que ganhou. No último mês, ele estava pensando em como as usar e como ele poderia descobrir os segredos da academia. Ray planejou criar um exército para si próprio todo esse tempo que esteve pensando. Que não só poderia rivalizar com a raça humana, mas também com a coisa chamada Praga das Sombras. Ray também tinha feito um novo inimigo, a Guilda das Trevas. Parecia que ele teria que formar este exército mais cedo do que pensava. O problema era que ele não podia confiar em humanos. Ele havia aprendido isso muitas vezes no passado, especialmente depois do incidente na academia. É aí que a habilidade de contrato entrou no momento perfeito. Era uma maneira segura de alguém provar sua lealdade a ele. Ray convidou 3 pessoas para subir ao telhado com ele, e no momento, esperava pacientemente que elas chegassem. Finalmente, depois de esperar um pouco, a primeira pessoa chegou. Era um homem bombado e musculoso que carregava uma espada gigante nas costas. Era Jack. Ray estava interessado em Jack por mais de um motivo. O próprio Jack parecia não saber de suas origens. Quando Ray perguntou a Jack o que ele era em mais de um único sentido, Jack não tinha ideia do que Ray estava falando. Jack ou era o melhor mentiroso do mundo ou realmente não sabia de nada. Ray tentou usar a habilidade Verdade Dragônica nele, mas parecia não ter efeito. Provavelmente porque Jack era considerado muito poderoso. Mas Ray sabia de uma coisa, e era o fato de Jack ter tentado ajudá-lo na arena, mesmo quando Ray lhe disse que deveria ir contra a academia. Ele lutou contra Wilfred, um dos mestres cavaleiros, sem nem mesmo fazer perguntas. Já faz um tempo, disse Jack. Mais uma vez, lamento pelo que aconteceu com seu amigo. Ray havia decidido se distanciar socialmente dos outros tanto quanto possível. O apego parecia desnecessário, mas as palavras que Jack usou arderam um pouco. Não porque Ray pensasse em Ian como um amigo, mas como alguém que era igual a ele. Para Ray, a sensação era a mesma de quando alguém matou um dragão. Ele ficou triste porque eles eram da mesma raça, mesmo que ele não os conhecesse muito bem. Quero que me ouça. Há outros 2 que convidei que devem estar aqui daqui a pouco. Jack não disse mais nada ao ouvir isso, e se juntou a Ray para observar o horizonte enquanto esperavam pelos próximos 2. Finalmente, a porta do telhado se abriu mais uma vez, e 2 jovens entraram. Mais precisamente, os 2 eram gêmeos conhecidos como Badger e Sloth.
Após a morte de Ian, os alunos e outros cavaleiros levaram as intimidações que faziam aos ruivos ao extremo. Muitos dos cavaleiros sentiram que a culpa era desses estudantes ruivos. O boato sobre a profecia se espalhou, e muitas pessoas pensaram que essa era a razão do ataque da Guilda das Trevas. Eles desejaram que as crianças ruivas nunca frequentassem a academia em primeiro lugar. Não apenas Ian era um amigo próximo dos dois gêmeos, mas Ray podia ver o ódio crescendo nos dois gêmeos, e achou que era o momento perfeito para revelar seus planos. Trouxe vocês três aqui hoje para lhes dizer o que pretendo fazer. Não vou enfeitar muito as minhas palavras, mas não gosto do jeito que as coisas estão agora, e quero mudar isso. Estou tentando formar um grupo que irá trabalhar em conjunto para mudar este mundo. Eu chamei vocês hoje para se juntarem a este grupo, e em troca, eu lhes darei poder. Jack nem precisou ser perguntado se queria ou não, e já tinha se decidido. Por outro lado, os gêmeos não tinham certeza. Eles não tinham mais nenhuma família para a qual voltar, e Ian sempre tinha sido como um irmão mais velho para eles. Eles gostaram do que Ray estava propondo, mas não sabiam como Ray poderia fazer tal coisa. Eles tinham visto Ray realizar coisas loucas, mas não em um nível em que pudesse mudar o mundo. Ray percebeu que os gêmeos estavam hesitantes. Vocês se lembram do cara chamado Ness que vocês viram perseguir o líder da Guilda das Trevas? Ele será o líder desse novo grupo. Depois de ouvir o que Ray tinha acabado de dizer, suas expressões de repente mudaram. Com um homem tão poderoso como aquele apoiando o grupo, eles tinham certeza de que poderiam fazer algo grande. Habilidade Contrato ativada. Assim que Ray ativou a habilidade Contrato, 2 grandes pedaços de papel começaram a aparecer magicamente na frente das 3 pessoas. Então, lentamente, palavras também começaram a aparecer informando as condições do contrato. Não havia nada a esconder, pois tudo estava escrito para eles verem. Os gêmeos e Jack já tinham tomado suas decisões e decidido se juntar. De repente, uma tela transparente semelhante que tinha visto na projeção holográfica na arena apareceu na frente dos 3 informando se eles gostariam de aceitar ou recusar o contrato. Assim que os 3 pressionaram em aceitar, de repente o pedaço de papel desapareceu. Ao mesmo tempo, eles sentiam uma sensação de queimação no ombro. Quando Badger levantou a camisa para ver o que diabos estava doendo tanto, ele podia agora ver a marca da cabeça de um dragão em uma cor vermelho sangue tatuado na sua pele. Este novo grupo será chamado de Asas Carmesim.